Agora eu vou apresentar o tópico 15.4 do livro do Cormen, que trata sobre a subsequência comum mais longa, ou, para sigla em inglês, LCS. Basicamente, o problema consiste em encontrar uma subsequência, contínua ou não, para as sequências x, que vai de x1 até xm, e y, que vai de y1 até yn. E este exemplo aqui embaixo será apresentado no decorrer da apresentação. Em seguida, o Cormen apresenta 4 etapas para construir um algoritmo que resolve esse problema utilizando a programação dinâmica. Na primeira etapa, ele faz uma análise do problema e encontra uma forma matemática para resolver. Sem a programação dinâmica, a única forma de resolver esse problema é com o método de força bruta, que basicamente testa todas as subsequências possíveis de x para ver se ela também é uma subsequência de y. E como x possui 2 elevado a m subsequências e y possui n elementos, a complexidade total do problema é O de n vezes n elevado a m, o que é inviável para problemas que envolvam números muito grandes, né? Por exemplo, comparar genomas, né? Tem esse dado aqui embaixo, que o genoma humano possui mais de 3 bilhões de bases nitrogenadas. E, em seguida, o Cormen apresenta o teorema 15.1, que verifica se o LCS atende à propriedade de subestrutura ótima para ser resolvido com programação dinâmica. No livro, ele vai provar esse teorema aqui por indução matemática, mas aqui eu vou só fazer uma análise rápida. Basicamente, para dadas duas sequências x e y, a x indo de x1 até xm e y indo de y1 até yn, e z uma subsequência qualquer de x e y indo de z1 até zk, temos 3 condições para os últimos elementos. E se o último elemento de x for igual ao último elemento de y, então esses dois são iguais ao último elemento de z. E se considerarmos a última posição como sendo a penúltima para z, teremos uma LCS para a penúltima posição de x e y. E que não é o nosso caso aqui, né? Se os últimos elementos de x e y forem diferentes, nós temos duas implicações. A primeira é que a última posição de z, por ser diferente da última posição de x, implica que z é uma LCS de x menos a sua última posição, que é o nosso caso. E que a última posição de z ser diferente da última posição de y implica que z é uma LCS de y menos a sua última posição. E a segunda etapa foi elaborar uma solução recursiva para o problema que armazenasse os resultados das execuções anteriores em uma matriz para evitar o processamento redundante. Depois disso, o Cormen apresenta um pseudocódigo para encontrar um comprimento de uma LCS qualquer. O que essa função faz basicamente é criar duas matrizes, B e C. B de dimensões m por n e C de m mais 1 por n mais 1. Aqui a matriz C é iniciada preenchendo com zero todas as colunas da primeira linha e todas as linhas da primeira coluna. Depois a gente percorre a matriz buscando os elementos em comuns de x e y, e quando xi for igual a yj, a matriz C recebe o valor que estava na célula da diagonal superior esquerda e B recebe uma setinha para a diagonal superior esquerda. E quando o valor da matriz na posição da linha superior atual for maior da posição da coluna anterior, a matriz C vai receber o valor da linha superior e B vai receber uma setinha para cima. Se não for nenhuma dessas condições, então a matriz C vai receber o valor da coluna anterior e B vai receber uma setinha para a esquerda. E basicamente é isso. Vou mostrar agora só na primeira linha desse quadro aqui à direita para deixar mais claro. Essa figura aqui mostra as sequências x e y e as matrizes B e C sobrepostas. Tanto o for de i quanto o for de j começam aqui na posição 1. Depois comparamos o conteúdo de x e y para o índice atual da sequência, que agora x é igual a A e y é igual a B. Então caímos no segundo if, que testa se o conteúdo da matriz C na linha anterior é maior ou igual ao da coluna anterior. No nosso caso, x e y são zero, né? Então eles são iguais. Então pegamos o conteúdo da célula acima e colocamos na posição atual da matriz C. E colocamos uma setinha para cima na matriz B. E repetimos isso até y ser igual a A. Aí caímos no primeiro if, né? Que pega o valor da diagonal superior esquerda da matriz C, adiciona 1 nele e armazena na posição atual da matriz C. E armazena uma setinha para a diagonal na matriz B. E na próxima posição de y, o valor da coluna anterior é maior do que o da linha superior. Então caímos no terceiro if, que armazena na matriz C o conteúdo da coluna anterior e na matriz B uma setinha para a esquerda. E a gente repete isso para toda a matriz. Essa forma de contar permite evitar processamento redundante e as setas permitem obter uma LCS qualquer depois.
Depois disso, a gente terá o tamanho de uma LCS e a matriz B, que é a sentinela para encontrar uma LCS qualquer. E depois disso a gente precisa desse algoritmo recursivo aqui, que basicamente percorre as setinhas da posição final da matriz até a posição inicial, printando apenas os valores das diagonais, né, para não printar as letras duas vezes. E esse algoritmo, que utiliza programação dinâmica, possui complexidade assintótica O de n vezes m, que é polinomial, diferentemente do algoritmo de força bruta, que é exponencial. E era isso. Essas aqui são as referências que foram usadas, e muito obrigado.